Você chegou ao 7º episódio do Empreendedorismo Raiz Podcast e hoje conversamos com José Camargo, que é sócio fundador da Enablers e vai falar sobre inteligência artificial para pequenas e médias empresas, facilitando a comunicação com o cliente, marketing, funil de vendas. Aproveite para seguir o José Camargo nas redes sociais, @ZéSica_, e já vai dando uma olhada aí no zaia.app. Comportamento, liderança, mercado, vendas, finanças. Um papo reto com quem faz e tem resultados. Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Com Paulo Patovilla, Ricardo Pesati e seus convidados. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Prazer estar aqui com vocês novamente. Podcast Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Te entende quando quer começar, expandir, melhorar, quando você, como empreendedor, precisa de um toque e um algo a mais. E por isso que nós temos um convidado para lá de especial, para lá de moderno, que acho que vai poder desmistificar uma série de coisas. Meu amigo, meu companheiro aí, Ricardo Pesati, quem que você convidou aí para esse encontro? É nosso amigo, chamamos José Camargo, tá? O José Camargo é um dos sócios fundadores da Enablers, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial. Então a gente vai poder hoje tirar um monte de dúvidas aí desse bicho que tem assustado muita gente, que é a inteligência artificial. Boa noite, Zé. Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Acho que vai ser um papo super bacana aí. Vamos desmistificar um pouco desse universo aí para a audiência e trazer um pouco dos desafios diários que a gente enfrenta também, né? Nessa jornada de empreender, de querer criar algo de valor. Maravilha, ô José Camargo. José, podemos te chamar de Zé? Podem me chamar de Zé, por favor. Aqui o papo é raiz, meu amigo. Explica pra gente, cara. Pra gente que eu digo pra quem tá empreendendo faz tempo, tá lá com o seu negócio, busca se aperfeiçoar, tem aquela correria do dia a dia e ele ouve lá, inteligência artificial agora vai tomar os empregos, vai dominar o mercado. O que afinal é essa tal de inteligência artificial? Como é que é isso daí? Olha, Paulo, eu começo fazendo uma provocação para a gente refletir em cima disso. Por diversas vezes você está andando com o seu celular, provavelmente agora, dependendo de onde você estiver aí da sua casa, o seu 4G, seu 5G, seu 3G não vai estar pegando. Então, como é que a gente acredita, pelo menos num curto prazo, que inteligências artificiais vão dominar a humanidade, sabe? Isso eu acho que é muito ficção científica por enquanto, né? Acho que o que dá para a gente se apegar é, de fato, na qualidade de produtividade que essas ferramentas vão trazer para a gente, né? Visto que hoje, quando você olha para a inteligência artificial, o valor que está por trás disso, o grande diferencial de qualquer ferramenta daquilo que a gente já experimentou, é a quantidade de parâmetros, a quantidade de dados que ela consegue manipular, que ela consegue gerenciar, enfim, transacionar ao mesmo tempo, quando você olha para um poder computacional, né? Então, basicamente, daí que a gente tem que partir, olhando para a inteligência artificial como se fosse, de fato, que ela é uma ferramenta que vai possibilitar para a gente alcançar produtividade, enfim, ser mais eficiente no nosso dia a dia. Eu acho que o papo é um pouco por aí, assim, sabe? Zé, é muito legal essa explicação, né? Vou contar um casinho aqui rápido, caso raiz. Lá nos anos 80, trabalhava num banco que era o Banco Itaú, até vou fazer um merchan aqui. E aí, lá no Itaú, a gente começou a ter os primeiros contatos com microcomputadores. Tinha um micro lá, um 086, 286, alguma coisa assim, e usava aquilo lá. Aí eu saí, logo depois eu saí do Itaú e fui trabalhar em outro banco, que era o Lloyds Bank, né? Fui ganhar mais, era um banco inglês, enfim. Aí lá, uma das coisas que me colocaram para fazer, que eu odiava, era datilografar carta de fiança. Tinha a carta de fiança que o banco dava ao cliente, aquilo lá garantia algumas operações e era datilografado aquele treco. Era o seguinte, você pagava
não sei quantos $1.000 na carta de fiança, às vezes centenas deles, né? Centenas de milhares de dólares, é uma coisa, né? Grandes operações. E aí não podia ter uma rasura naquela carta. Aí eu tava lá datilografando, errava uma letra, pegava aquela folha, jogava fora, começava de novo e às vezes ficava horas para fazer uma carta de fiança, uma página de carta de fiança. Às vezes ela era em outra língua, né? Em inglês, aí era mais difícil ainda. Aí um dia eu olhei lá, tinha um computador. Eu falei, pô, por que a gente não usa esse computador para fazer as cartas de fiança num texto eletrônico, né? Hoje parece tão óbvio, mas na época, pra você ter ideia, levou 2 meses para a área jurídica do banco dar o ok para dizer que tinha o mesmo valor jurídico a carta de fiança impressa numa impressora matricial do que uma carta datilografada na máquina de escrever elétrica. Enfim, óbvio que a máquina de escrever talvez até ficasse mais bonita, mas era um trabalho insano aquele negócio. E aí, depois de um tempo, conseguimos trocar, implantar lá um texto eletrônico, era um Word Perfect, qualquer coisa, nem existia o Word ainda, o pacote Office. E aí você ia lá, tinha a carta de fiança, você digitava lá o que mudava na carta, objeto, data, valor, né, quem tava, mas o grosso do texto era sempre o mesmo. E em coisa que eu levava 5 horas para fazer, 2, 3 horas para fazer, eu fazia em 10 minutos. Então eu vejo que a inteligência artificial ela vai entrar nesses lugares, né? Então, uma foto lá que você tem que taguear para botar no site, na mão tagueava todas as tags para botar lá no trabalho de SEO, de botar no Google, o pessoal da publicidade tagueia aquela foto em segundos com uma inteligência artificial. Pegar 2 listas de lançamentos contábeis para fazer conciliação, você podia ficar horas. Agora a inteligência artificial pega 2 listas e concilia para você e mostra onde estão as diferenças. Vão ser ferramentas, né? Estou entendendo certo? É bem por aí, Ricardo. Porque, pensa, quando você utiliza o pacote Office, o Officezão da massa ali, que a gente já está acostumado. Pensa enquanto isso já agregou produtividade para você, a nível né, dessa passagem que você teve agora, é semelhante ao que você viveu no passado. A gente está vivendo com as chamadas, né, da inteligência artificial, assim, com esse advento da inteligência artificial, que já está no mercado há muito tempo, né? A gente já usa isso sem perceber, já está dentro do Gmail há bastante tempo, já está dentro do Waze há bastante tempo. Enfim, é que agora, de fato, a gente teve um hype justificado, né, pelo avanço da tecnologia, a aplicabilidade que a gente teve com ela ali, muito exemplificado pelo próprio ChatGPT, quando você olha para a inteligência artificial generativa, né? Que é esse poder dela de se auto-criar e gerar a partir de determinada situação, determinado input determinada interação, né? Então, a partir daqui a gente vai ter cada vez saltos, eu acredito, né? Mais elásticos e mais rápido, né? A nível de tecnologia, porque a própria tecnologia que suporta isso, que vem anterior a que se vem depois, ou seja, a tecnologia atual que a gente vive, ela precede do mês que vem, do ano que vem, enfim, de um tempo futuro, né? E essa tecnologia, como ela hoje já está bastante avançada, na minha visão, ela vai seguir sendo um propulsor cada vez mais potente para a gente alcançar uma tecnologia cada vez mais revolucionária e disruptiva, sabe? Algo como se a cada momento que a gente conseguisse imprimir velocidade e desenvolver mais tecnologia, essa tecnologia alimentasse o punch seguinte e a gente ganhasse mais velocidade para o estágio seguinte, né? Se eu não me engano, tem eu não me recordo qual que é a exatidão desses times, mas desses tempos e movimentos, tá? Mas se eu não me engano, eu acho que antes a gente vivia um salto tecnológico de 50 anos em 5 anos, algo assim. Agora a gente está tendo esses degraus cada vez mais, essa base ela está invertendo, né? Então a gente está tendo um avanço de 50 anos num período de tempo muito, muito curto. Então a gente ainda vai experimentar e vai vivenciar muita coisa, né? No que se diz respeito a tecnologias disruptivas de fato, assim. A gente já está, tem inteligência artificial, tem as blockchains ali garantindo uma seguridade, uma informação com maior lisura. A gente tem o que se tange ali em objetos mais visuais, mais sensoriais, né, experimentação, olhando para experiências de metaverso. Então, eu acho que num futuro a gente vai acabar fundindo tudo isso que vem surgindo de algum modo, sabe? Então, por enquanto, resta para a gente entender
usar isso para ser mais produtivo da melhor forma, que eu acho que é para isso que está aí, aterrissar um pouco essas ideias, né, de tecnologia e falar, tá, essa brincadeira toda, como é que isso impacta no meu dia a dia? Impacta no seu dia você fazendo aquilo que você faz normalmente, ao invés de você demorar o seu dia inteiro, agora você vai passar a fazer isso com uma economia de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, 5 horas, enfim, com uma economia de tempo, né? Acho que o impacto primordial e primário do uso dessas tecnologias, né? É a produtividade, a economia de tempo, né? Alcance de escala também, né? Quando você olha para esse tipo de coisa, você consegue alcançar uma escala maior. Bacana, né, José, você trazer aspectos ligados a essa aplicabilidade. Depois eu vou querer até explorar um pouquinho mais isso, né, de uma maneira mais prática aí para quem está ouvindo a gente, como é que a gente pode aproveitar um pouco melhor no aspecto de venda, de marketing, de busca de leads, enfim, aí você que vai contar pra gente. Mas eu sempre tive uma curiosidade, Zé, que era assim, você citou o ChatGPT, tem acho que alguns players aí principais, né? Você poderia dar uma pincelada, quem são os principais players, as diferenças entre eles, quando usar um, quando usar outro, ou não precisa fazer isso, usar lá o GPT, eu posso um derivativo, como é que funciona isso? Explica um pouquinho quem são esses players aí da inteligência artificial, para a gente depois falar um pouquinho mais de aplicabilidade. Olha, hoje existem diversos, tá, Paulo? Quando você olha para ChatGPT, Perplexity, em suma, eles são canais que você interage esperando um output de texto, né? Obviamente, hoje eles já evoluíram muito. O próprio OpenAI ali já tem o Vision, que você consegue ler um scanner, né? Basicamente, ele lê uma foto, um documento e traduz essa informação segundo aquilo que você espera. Hoje, se você buscar na internet, tem uma mandala, é uma figura bastante famosa até, uma mandala com uma ferramenta, com uma série de ferramentas de inteligência artificial. E aí você consegue segmentar isso por de fato, área de atuação. Então, dentro de marketing, já tem uma porrada. Serve para quê? Otimizar funil de captação de lead, serve para otimizar a criação dos seus criativos, ali quando você olha para desenvolvimento de design, olhando para a copy, você tem esses dispositivos de texto, né, que saem com uma copy para você, é muito mais inteligente do que você criar sozinho. Enfim, tem uma série de ferramentas hoje, tá, que podem buscar. As mais famosas, padrão, é o ChatGPT, tem muita coisa ali a oferecer. Eu uso isso aí constantemente, todo dia eu uso o ChatGPT especificamente, por exemplo. Como eu falei, tem o Perplexity, que é um buscador também, tem Dale-E, que é uma ferramenta de imagem, tem Sora, que é uma outra inteligência artificial, enfim, tem uma série de ferramentas de fato, assim, que dá para você buscar. Acho que hoje é mais fácil você, a partir da dor e da necessidade, você buscar uma ferramenta que provavelmente vai ter, do que o contrário, sabe? Ter uma ferramenta para uma dor. Hoje, basicamente, toda dor se resolve com alguma ferramenta que possivelmente tem algo acoplado de inteligência artificial, sabe? Zé, então, já entrando um pouco no que faz a Enablers, pelo que eu entendo, existe lá a inteligência artificial, por exemplo, um OpenAI, né, que ChatGPT, ela tá lá. E aí tem lá, vou dar um exemplo, uma agência de marketing aqui no Brasil. A agência de marketing não vai ficar ela entrando direto no OpenAI. Alguém como a Enablers vai lá, cria aplicações onde aquelas dúvidas, aquelas dores que o pessoal tem na agência, você ensina, ó, você coloca aqui um macarrão cru e a água, e aqui já vai sair o macarrão cozido, bonitinho, quente no prato, né? Então, você facilita essa vida, cria uma ferramenta que vai gerar, que é essa aplicação, que você fala, olha, aqui eu tenho essa situação, para essa situação, essa ferramenta resolve desse jeito, usando por trás o OpenAI, por exemplo. É isso, né? Mais ou menos. Deixa eu dar um passo atrás. Isso que você está falando é o que a gente oferece como solução dentro da nossa plataforma Azaia. A Azaia é uma das nossas startups, que a Enablers, em suma, a gente se posiciona, né, como o que o mercado considera
uma startup estúdio. Uma startup que cria outras startups, né? Então, a partir da Enablers, a gente surgiu com essas outras iniciativas. Dentro da Enablers, a gente tem um pilar de consultoria ali, que olha para o desenvolvimento de projetos em cocriação com as grandes companhias do mercado. Aí a gente tem como parceiros, tem Bayer, tem BV, tem Gurin, tem Banco 24 Horas, tem Porto Seguro, Vibra Energia. Então, tem bastante. Ali é algo mais personalizado, né? Algo mais customizado. A gente entende o desafio e cocria com a companhia uma esteira de valor ali. Aí, tanto, enfim, um produto ou de fato, se isso a gente entender que tem um potencial maior, tem caminho até para criar uma empresa junto e levar a solução para o mercado. E aí, nesse contexto todo, a gente tem algumas iniciativas, algumas empresas que a gente criou, e a Zaya é uma delas. A Zaya nasceu dentro aqui de casa. A Zaya é uma plataforma para a criação de agentes autônomos inteligentes. É o que o mercado chama dessas inteligências artificiais, chamemos assim, nichadas, que executam uma determinada função. Análogo, para tangibilizar bastante, assim, acho que para trazer em terra, a gente costuma fazer um comparativo com funcionários. Então, é como se você tivesse o poder de criar um funcionário virtual hoje para executar uma determinada função, uma determinada tarefa. E aí, fazendo o link com o que você puxou ali do ChatGPT, Ricardo, o ChatGPT lá, a OpenAI, ele é um modelo de linguagem, né? Um LLM, um modelo de linguagem larga. Ele é basicamente a tecnologia, que é o LLM, né? O modelo de linguagem, ele é o que sustenta a brincadeira toda. E aí existem vários modelos de linguagem e vão começar a surgir cada vez mais modelos de linguagem das empresas. Hoje, o principal, sem dúvida, de mercado é o LLM da OpenAI, mas tem outros aí, Cohere, enfim, tem outros que são tão bons quanto, assim, sabe? Depende muito da sua aplicação. Hoje, o que a gente faz dentro da Zaya, a gente especializou em trabalhar com um mecanismo que o mercado chama de RAG. Basicamente para tangibilizar e deixar o mais simples possível, assim. Basicamente o que a gente faz. A gente pega um modelo de linguagem, um LLM, e nicha ele, pega a inteligência artificial lá, nicha ela tanto, trabalha, funila, a ponto dela se especializar em cumprir uma determinada rotina, missão, chamemos assim, uma determinada missão. Ou seja, eu estou pegando lá um modelo de linguagem que fala sobre toda a internet, que é amplo e é geral, e estou fazendo uma série de etapas, uma série de comandos, uma série de processos dentro desse mecanismo, para que ele chegue num produto final, que no nosso caso é especializado em responder somente em cima daquilo que a gente deseja que ele responde. Então, a gente está pegando lá, trazendo um modelo de linguagem amplo, aplicando todas essas técnicas, esses mecanismos que o mercado chama de RAG, e transformando isso numa solução específica. Hoje, a Zaya se especializou, né, em criar esses agentes voltados muito para o atendimento, suporte e venda, olhando ali como eu falei para vocês no começo, para o pequeno e médio empresário, né? Ainda que hoje o nosso público não seja de fato o nosso cliente final, né? Não seja de fato o pequeno e médio empresário, seja as agências de marketing, os especialistas em automação, que pegam toda essa jornada que já existe hoje de fato, né? Uma jornada por trás de e-commerces e vendas de produtos pela internet, né? Infoprodutos, e criam uma jornada especializada. Hoje a Zaya está ficando cada vez mais completa no sentido de contemplar essa jornada digital, né? Essa jornada de venda digital. E aí, para fechar, acho que a explicação e tangibilizar aqui, concretizar o que é um negócio em si, né? Imagina você, então, retomando ali o raciocínio de funcionário virtual, você poder, assim como você tem que fazer o onboarding do seu funcionário, que é o que? Explicar para ele o que é a sua empresa, o que ela faz, o que você vende, como é que é a maneira de se comportar, como é a maneira de não se comportar. A mesma coisa com o agente autônomo. Você tem a capacidade dentro da plataforma de inserir, desenhar um comportamento desse agente, uma personalidade, de modo que você quer que ele execute, de acordo com seus valores, enfim, princípios da sua marca. E aí você pode ser realmente você, o Ricardo, o Paulo, ou pode ser a
a companhia, a grande marca, ou pode ser o PME. O legal da brincadeira toda é que é uma tecnologia de infraestrutura, de fato, que te permite criar bastante coisa em cima. A gente, como negócio, precisou olhar para suporte, atendimento e venda da PME, porque a gente precisa estar focado em algo, né? PME, pequena média empresa, pessoal. São os pequenos e médios, faz o Brasilzão da massa rodar diariamente aí. Essas pessoas aí a gente viu que é um cara que, ele precisa de um recurso, de uma ferramenta de qualidade, a um custo competitivo, que entregue valor ali na ponta, na operação do dia a dia para ele. A gente vem entendendo que isso a gente tem conseguido alcançar cada vez mais, né? E aí você, no segundo momento, você insere dentro do cérebro desse agente as informações que você quer que ele trabalhe, a sua história, teu FAQ, enfim, tudo que você acredita que é uma base, né, que vai ajudar ele a cumprir a determinada missão ali dele, por exemplo, de atender o seu cliente ou de vender o seu produto. E o terceiro grande pilar é colocar esse agente para operar num canal. Hoje a gente consegue colocar ele no chatzinho ali do seu site, né, no bobozinho ali, consegue colocar no WhatsApp, Instagram, e aí mais de 6 mil aplicações. Então, depende muito daquilo que você quer atingir. Então, imagina você ter hoje uma IA, um funcionário virtual, que vai executar todo o atendimento do seu cliente. Seu cliente chega, vai conversar com a IA numa linguagem natural, humanizada, 24/7, qualquer momento, treinado para executar uma determinada rotina ali. Enfim, isso aí te garante um aumento de produtividade, né? Então, para isso que a gente está olhando, que linka com aquilo que eu falei sobre ferramentas serem hoje alavancadores de produtividade, né? Zé, e olhando assim, vocês são uma empresa bem enxuta, né? Vocês têm aí perto de 20 colaboradores. E qual que é uma grande diferença assim, numa empresa da sua e uma empresa de consultoria tradicional, que tem lá suas centenas de consultores? E como que funciona isso? Qual que é a tua vantagem de ser assim ágil? Como que é? Eu acho que são algumas, tá, Ricardo? A gente consegue ser muito mais veloz pela própria estrutura enxuta que a gente tem e o próprio modus operandi que a gente entrega o valor ali, de fato, co-criando sempre, iterando muito rápido junto com o próprio cliente para sair do outro lado o quanto antes. Isso, obviamente, reduz a escala de custo de projeto, então a gente acaba sendo muito mais vantajoso a nível de investimento, né? E a proximidade do relacionamento que a gente tem condições de criar ali com o cliente facilita o dia a dia da operação. Então a gente tenta trazer isso o mais próximo possível ali para o chão, de fato, para conseguir entregar valor de maneira ágil, maneira eficiente, sabe? Então, acho que a principal vantagem é basicamente comparar um transatlântico com uma lancha. Depende de onde você quer chegar e a carga que você quer transportar, obviamente um transatlântico faz mais sentido, mas, de repente, quando você está olhando para um processo de experimentação, principalmente, de criação de uma solução nova, você contar com uma estrutura de uma lancha ali, veloz, é muito mais interessante, né? Eu imagino lá uma grande empresa, ele tem a área de TI dele, né, que não vai ter expertise que vocês têm, e para desenvolver um projeto, eles vão levar, né, para startar o projeto e colocar o projeto numa grande empresa, levam, né, a gente sabe como funciona, né, aprovar o projeto, fazer, vai entregar 6, 7, 8, 10 meses, um ano. Com vocês, muitas vezes é acertar, conversar ali, um pedido de compras, mais algumas reuniões e coloca para funcionar, e esse prazo cai para um terço, um quarto, é isso? Cara, geralmente, essa burocracia aí de compras, tudo a gente corre em paralelo, tá? A gente teve ok informal ali, a gente pode seguir, a gente já começa a sentar com o projeto e startar as coisas. O que a gente tem aqui de histórico, tá? 2, 3 meses a gente tá com o projeto entregue, sabe? Depende muito ali do projeto, obviamente. Cada esteira tem sua particularidade, né? Mas a gente consegue ser basicamente um quarto mais rápido. Um quarto mais rápido não, né? 4 vezes mais rápido que uma empresa convencional que demoraria um ano para entregar um projeto. A gente entrega em 2, 3 meses. Agora, olhando para a inteligência artificial, para os agentes ali, a gente entregava antes em um mês, agora a gente consegue entregar em 2 semanas.
Em uma semana a gente entrega um agente rodando para você validado, sabe? Então, e tudo isso graças aos aceleradores de tecnologia que a gente acaba criando aqui também, né? Os ativos de tecnologia que facilitam essa jornada toda. E lembrando que quanto mais demora um projeto, mais caro ele fica, acaba sendo muito mais econômico uma solução rápida dessa forma, né? Porque o que mais gasta em projeto, a gente sabe, é homem-hora. Uhum. Né, o tempo que você tem ali pessoas trabalhando. Se você consegue fazer isso com um tempo menor, o custo fica bem interessante. Legal essa solução. Para os dois lados, isso aí reduz custo de investimento, reduz custos de operação. O cliente quer o valor entregue ali, quer experimentar a solução logo. A gente também quer pôr na mão dele logo. Então, tem essas duas pontas de interesse aí, elas acabam se casando, sabe? Ele quer, eu quero, então a gente faz acontecer. Nossa, caramba, né? É muita coisa aí. E eu fico admirado, né? Porque a coisa é muito rápida, como você estava falando, né? Do negócio se atualizando bastante rápido, bastante players entrando no mercado. E eu vi na reta final você falando que uma das coisas que vocês fazem é olhar para a micro e pequena empresa e ver, poxa, que tipo de necessidade que eles têm, como é que eu atendo essa necessidade através de um robozinho aí que eu possa colocar para aumentar essa produtividade, né? E hoje você já tem, então, soluções para a parte de comunicação com o cliente, marketing, funil de vendas. E aonde que o empresário da micro e pequena empresa vai buscar isso? Ele vai direto até vocês? Ele vai para a própria agência de marketing dele, quem trabalha com marketing digital? Aonde que o empresário vai buscar esse tipo de solução? Hoje, o empresário ele tem dois caminhos, tá? Ele pode vir diretamente na gente, ou ele pode buscar os parceiros de homologação. Por que tem esses dois caminhos? Porque, cara, pode ser um cara que seja mais fuçado ali, ele pode vir direto e consegue sair do outro lado. A plataforma ela é bem amigável, ela é bem fácil de mexer ali, só que não é tão trivial assim. Então, existe um certo nível ali de proximidade com esse tipo de ferramenta de fluxo, de automação, enfim. Então, para o empresário, de repente é mais vantajoso ele contar com um parceiro que já é especializado em fazer isso, ou seja, uma agência de marketing, uma agência de tráfego, profissionais de automação. Hoje existem profissionais que fazem, sabe quando você manda digite aqui, mande Paulo 10 aqui, recebam o meu PDF. Tudo isso são automações que estão por trás, que são profissionais, são pessoas que criam esses fluxos para esses empresários, para as PMEs, né? E aqui seria o mesmo caminho, ou o cara tem o desafio de fazer ali sozinho, né? Ou ele busca um parceiro desse especializado que vai ajudar ele a sair do outro lado, vai usar a Zaia como plataforma de infraestrutura, né? E vai criar ali a jornada desejada para ele. Zé, só dar trazendo para a realidade, né, das pessoas, para elas entenderem talvez mais. Assim, muitas vezes a pessoa, então eu vou colocar lá o robozinho, ele vai fazer a venda para mim inteira. Talvez, mas onde que ele realmente reina? Por exemplo, você vai lá e faz uma... Eu estava falando essa semana com um publicitário, amigo meu. Ele fez lá uma campanha da loja, e na loja a dona lá da loja era muito bonita e apareceu um monte de homem respondendo lá o anúncio. Só que o anúncio não é para homens, né? O público-alvo ali, a pessoa que é o público-alvo é bem diferente daquele monte de marmanjo que entrou respondendo porque a mulher que estava ali no anúncio era bonita. Então, num caso de você ter uma IA por trás, ela já filtraria quem é o cliente ideal e quem não é, para você não ficar perdendo tempo. E você tem lá de um anúncio, aparece 300 respostas no seu Instagram, e você fala, vou ter que olhar uma por uma, vou ter que ver todas essas 300, aparece 300 leads no seu Instagram, e o robozinho já faz esse trabalho para você de responder alguns de forma educada, né, que olha, não é bem para você isso aqui.
e para outro lado, opa, vamos falar mais, aí dá mais um passo, e a hora que a coisa está um pouco mais madura, passa para um humano que vai fechar o negócio, né? No final, lá das contas, muitas vezes é o próprio humano que vai lá e vai tirar o pedido. Só que o pedido já vem bem mastigado, já vem bem madurinho só para colher. Não teve que responder várias questões ali que são básicas que né, aquela coisa mais trivial, o próprio aplicação que foi gerada ali, ela já consegue responder ela mesma, né? E fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, como funciona. Eu acho que tudo está em torno da grande diferença de um motor, né? De um agente autônomo desse movido à inteligência artificial e os bots de atendimento ou suporte tradicionais que a gente conhece aí de mercado. O bot tradicional, que é aquele que a gente entra em contato ali e fica seguindo aquela árvore de decisão, né, que a gente chama, ou seja, eu tenho que realizar uma determinada ação para ele realizar uma determinada ação em seguinte. Então, é sempre um para um. E por trás disso, ele já tem todo modulado as respostas possíveis dessa árvore de decisão. Então, dependendo do caminho que você for seguir, o robozinho vai te indicar para um caminho. Até que, de fato, enfim, ele pode estar desenhado também para chegar no humano e converter a sua venda. Qual que é a grande diferença aqui para uma IA? Como a IA, o motor dela é a inteligência ali, artificial generativa, né, que tem esse potencial de geração, essa capacidade de geração e muito rápida, você imputa dentro do teu agente ali o comportamento, as suas regras de negócio, sobre o que ele vai falar e tudo mais, e ele é capaz de gerar com uma espontaneidade muito natural a fala humana, respostas diversas. Então, ele não vai te responder daquela forma quadrada e a depender daquilo que você disser. Você pode, inclusive, escrever errado, que ele vai entender aquilo que você está querendo dizer e vai ter uma conversa muito mais natural. Nesse sentido, nessa capacidade, né, de ter uma conversa mais natural, ela consegue ter uma qualificação de um lead, chamemos assim, muito mais precisa, né? Então, quando você olha ali para o desenvolvimento de um spin selling, enfim, de um funil de venda, né? Naquela ideia de, vai cair o lead aqui, o cliente para mim, eu vou até virar cliente, né? Vai cair aqui para mim, eu vou trabalhar ele até chegar ali no final, eu dando o link, ele executando o pagamento. Existe uma jornada. A IA é capaz, e dentro da plataforma, principalmente, você consegue colocar estágios. O que são esses estágios? Os estágios são ações baseadas em um contexto. Ou seja, quando você abre uma conversa, você no contexto de apresentação, você quer cordialidade, você quer que apresente a solução, você quer que, enfim, tenha um conhecimento, ali, uma criação de vínculo, né? Quando você olha ali para o entendimento da dor, você quer que seja explanado o porquê que se está procurando o atendimento, né? Então, enfim, você consegue criar estágios. Em cima desses estágios, a IA vai executando algum comportamento. Então, se ela entende que o estágio está saindo bem, ela vai evoluindo. Se ela entende que esse estágio que você programou, ele precisa voltar, ela também tem esse potencial de ir para frente ou ir para trás, a depender de como a conversa está. Então, quando você olha para uma qualificação de lead, você junta duas potências, que é a capacidade de geração de resposta em cima da interação com o cliente, com o lead, tornando essa conversão muito mais natural, muito mais fluida. E quando você olha para os estágios, você consegue ir, de fato, cadenciando essa conversa, essa oportunidade, né, para um resultado final, que é a conversão de venda, né? E aí eu acho que vale como acho que um plus aqui ao raciocínio, pensar que hoje a tecnologia ela é infraestrutura, então você pode criar isso para ser o seu atendimento, para ser o seu suporte, para ser o seu copiloto. Pensa, ao invés de ela olhar para a sua marca, ela olhar para você. Eu quero no final de semana plugar uma IA para interagir com quem vier falar comigo no WhatsApp, por exemplo. Quero ficar o final de semana totalmente off, vou plugar ali uma IA que vai estar parametrizada para determinado comportamento, né? Que eu vou treinar ela vai ser eu por um dia ali, meu gêmeo digital no final de semana. Ou olha para um assistente de suporte para um cidadão de uma cidade, por exemplo. Você pode modular a IA e o comportamento dela ali, né? Quando você, enfim, necessita, de acordo com, de fato, a dor que você quer sanar, né? Que ideia ótima essa daí de fazer eu de novo aí pro fim de semana, falar, vai responder, eu vou ficar minimamente ali presente e posso ir curtir meu fim de semana, né? Como empresário, isso ajuda muito, né? Deixar
alguém no seu lugar, né? Ferramenta de produtividade, pensando de novo em salvar o tempo, né? É verdade. José, você está falando tudo isso, eu estou vendo esse grau de tecnicidade que você tem, conhecimento que você tem na área, todo esse aperfeiçoamento. Fala um pouquinho do José Camargo empreendedor, porque você está nesse ramo, está de cabeça nisso, mas como é que foi sua jornada empreendedora, José, para você chegar nisso? Conta um pouquinho para a gente. Paulo, técnico, cara, técnico eu sou naquilo que eu faço, né? Que é olhando para a gestão das empresas, olhando para a parte financeira, a parte operacional da empresa. A nível de tecnologia, eu tenho pessoas muito competentes aqui com a gente, que trabalham com a gente, enfim, que desenvolvem um trabalho excepcional, e elas são as grandes cabeças, entende? Eu só preciso garantir que essas grandes cabeças da tecnologia estejam tendo tudo que elas precisam para desempenhar o melhor delas. Então, acho que o meu papel aqui em deixar essa máquina azeitada e funcionando, sabe? Então, eu acho que pegando um gancho com a tua pergunta, acho que para mim vem muito daquilo que eu me propus a fazer como empreendedor, sabe? Que é, de fato, solucionar problemas. Criar soluções muito mais do que solucionar problemas, né? Por incrível que pareça, são duas coisas que eu considero serem diferentes e essenciais ali para você distinguir uma coisa da outra. Eu tenho o meu viés empreendedor, ele vem desde sempre, assim, tá, Paulo? Desde que eu me recordo como criança, eu lido com alguma coisa relacionada a empreendedorismo, a vender alguma coisa, sabe? Desde muito novo assim mesmo, desde que eu me recordo, já ter uma banquinha de suco na frente de casa, sabe, para vender bebida ali para vizinha. Cresci, fui estudar, sou de uma família do interior de São Paulo, fui para a capital para estudar, estudei engenharia de produção por um tempo, tive a oportunidade de criar uma carreira, né, no mundo corporativo, comecei como estagiário, enfim, virei analista, passei por diversos cargos que me permitiram ter um background desse mundo corporativo, né, e sempre tendo acho que a sorte e a competência de ter conseguido passar por grandes companhias, né, de alta performance, que enfim, quando você olha para o meu objetivo, que era de fato me potencializar e aprender tudo que eu pudesse aprender para um dia estar trilhando o meu caminho como empreendedor, para mim, enfim, as empresas que eu passei, Red Bull, Stone, enfim, foram escolas que eu levo até hoje. Aí de fato até hoje, não a nível, sabe, sem demagogia, a nível de tudo que eu aprendi ali de fato, eu copio aqui dentro, sem medo de errar com isso, sabe? Eu já vi dando certo ali nesses lugares, o que não deu ali, por exemplo, que eu já vi que eu não gostava também, o que não dava certo, eu não faço aqui dentro. Então, eu uso tudo como bagagem, né? Eu entendi que estava no momento de seguir um caminho empreendedor, assim, eu já tinha passado por um pequeno exit aí, tinha conseguido levantar um capital que me permitiu ter um tempo de pensar num próximo passo, né? E aí, nesse momento de vida, eu decidi partir para o empreendedorismo de vez. Eu entendi que se não fosse ali, eu ia ficar percorrendo uma jornada que já não era a minha, assim, eu me sentia potencializado e capacitado para partir para isso, assim, sabe? Então, foi muito com esse viés que eu acreditei, dei o primeiro passo, e tudo vem, enfim, a partir de fato do primeiro passo, né? E aí, depois disso desafio após desafio. Para mim, teve um momento de virada de chave, né? De escolher, sigo essa carreira aí corporativa, vou embora nesse mundo, ou vou agora arriscar, né? E criar algo de fato que eu acredite, assim, que venha de dentro para fora, né? Foi muito nesse viés de buscar algo com sentido maior que eu comecei a empreender, né? Comecei não, acho que retomei, né? E agora, de verdade, né? Olhando para cada vez mais uma alta performance, olhando para a entrega de resultado de valor, para, enfim, construir algo de médio e longo prazo, né? Algo feito para durar, mas a gente está só no começo ainda, né? Isso ainda tem bastante estrada pela frente. Nossa, muito bacana. E você falando tudo isso, né, José, assim, primeiro, acho que ajuda bastante algumas pessoas que estão no momento também de tomada de decisão, né, porque é comum um profissional já ter um certo viés de querer
empreender, já está empreendendo de outras formas, aí ele entra para o mundo corporativo, ele tem um aprendizado ali, ele tem uma certa estabilidade, vamos dizer assim, uma certa segurança, só que vem aquele chamamento, né? Poxa, eu gostaria de ter um negócio meu, eu poderia estar em outra jornada, o que eu faço, né? E no seu caso, acho que esse chamamento foi mais forte, né? E bacana você já ter um recurso, poder dar um tempo, né? Que você falou que conseguiu fazer isso, pensou em algo e se jogou de cabeça, né? Eu acho que os momentos mais difíceis são os momentos onde a gente fica clivado, né? Ou seja, eu tô numa área com a cabeça na outra. Tô aqui dentro trabalhando no mundo corporativo pensando que eu poderia estar empreendendo. Ou eu tô empreendendo pensando que eu poderia estar no mundo corporativo. Aí eu não faço nenhuma coisa nem outra de uma maneira mais plena, né? E interessante que você falou assim, não, agora eu dei um tempo e aí eu me joguei nessa área mesmo de empreendedorismo, que eu retomei, na verdade, e fui embora aí com relação ao que eu queria fazer. Eu acho que é importante, um ponto que você trouxe aí, Paulo, acho que é importante destacar que é preciso preparação, né? Quando a gente fala empreender, as pessoas também criam esse olhar romântico do empreender. Eu acredito muito no empreender, tá? Para mim é o único meio de transformação de fato social, transformação da sua realidade, de, enfim, você conseguir conquistar coisas maiores. Para mim é só por meio do empreendedorismo e do impacto em alta escala, né? Que você vai conseguir, enfim, gerar valor e gerar uma receita alta. É preciso estar preparado, senão você vai morrer no meio do caminho, sabe? Então, eu costumo dizer que não é um tiro de 50 metros, é uma maratona num fôlego de 50 metros, entende? Então, você precisa entender que você vai estar naquele pique, mas não vai acabar. Não, eu te falei, eu estava preparado para algo que era num período de tempo, e aí, obviamente, com essa mentalidade de preparação, eu fui me preparando para o próximo degrau, me preparando para o próximo, e aí foi criando-se, eu costumo dizer, eu fui dando passo e Deus foi colocando o chão embaixo e as coisas foram caminhando, mas senão não é possível, entendeu? Você realizar, você morre no meio do caminho, porque a jornada ela é longa, o desafio é enorme, sabe? Tem um comportamento aí que a gente fala muito, né, que é meio final lá do funil, que é independência e autoconfiança, né? Então, quando você fala que você vai dando um passo e Deus vai colocando lá chão embaixo do seu pé, é um pouco isso, né? Porque a gente não precisa ver a estrada inteira, né? Você faz uma viagem à noite e você sabe que a direção tá correta, né? Eu tô indo pro Rio de Janeiro, lá na Dutra, 3 horas da manhã, tudo no escuro, eu não vou ver o caminho, mas eu consigo ver o que os faróis do meu carro estão iluminando. Aí eu vou andando e vou vendo, mas você sabe que você está na direção correta, né? E ao saber que a direção está correta, você não vai precisar necessariamente estar vendo o caminho inteiro. Você conhece a direção, né? E isso vai gerando cada vez mais e vai indo, e você, ao mesmo tempo, percebe que aquele destino que é o da vez, né? Não é nem o destino final, é só o daquela noite ali, que é chegar a tal lugar, ele vai chegando mais perto. Depois, outro dia vai ter outro destino, e assim é a vida, né? Exato. E aí eu acho que encaixa muito, acho que a habilidade que o empreendedor tem que ter de ser maleável ali, né? De conseguir ser adaptável e ter a velocidade de reação em cima dessa adaptabilidade, né? Não adianta você ser adaptável, mas também demorar para reagir. Então aqui a gente busca reagir muito rápido e se adaptar muito rápido à realidade das coisas, né? É entender de fato, e aí isso aí começou como uma frase, aí virou um mantra, que virou um comportamento, hoje em dia a gente acaba fazendo sem nem perceber, que é entender problema como oportunidade. Então é pensar sempre treinar a cabeça, né, focar em solução, tá sempre drivado em ter solução, porque se uma coisa é premissa ali, né, de matemática, de fato, se não tem a solução, né, já tá ali, o problema já tá resolvido, já é a solução inexistente, ela é uma solução também. Então se o problema ele tá vivo, ele tem uma solução, então a gente tem que focar na solução, buscar, enfim, meios de como realizar. E isso é drivado para tudo, né? Quando você está pensando num produto novo, quando você está pensando no seu dia a dia, enfim, o empreendedor tem que ter essa sacada, essa reação rápida, né? Ô José, você falou uma outra coisa num momento um pouquinho atrás, que foi assim, poxa, eu me percebo como alguém
que entende o business, entende o que fazer, vai lá buscar a necessidade do cliente, mas eu principalmente tenho um grupo de pessoas que sabe que tecnicamente é muito bom, que eu dou condições deles fazerem o melhor que eles podem, eu crio esse ambiente e eles conseguem fazer. Nós trouxemos aqui o César Henrique, né, que é do Desafio Empreendedor também, e ele trouxe aí um aspecto que ele bate bastante nessa tecla, que empreender tem a ver com juntar recursos e pessoas, né? Recursos, talentos, habilidades, pessoas. Então, nesse sentido, como é que você consegue aí entender o mercado, formar um time, deixar esse time sabendo o que fazer? Como é que você faz para extrair o melhor dessas pessoas que estão aí contigo? Paulo, eu acredito que vem muito, tá, de saber o que cada um foi chamado para fazer. Que começa muito por aí. Quando você tem um time complementar, e hoje a gente tem um time que é bastante complementar, você consegue ter essa segurança de que seus pontos cegos eles estão cobertos, né? Ou seja, eu tenho um profissional hoje, um sócio de tecnologia que é muito bom em tecnologia. Eu tenho um sócio de produto que é muito bom em produto. Então, cada um, diante daquilo que se propõe a fazer, procura fazer com excelência, sabe? De modo a garantir a cobertura do grupo, né? Então, hoje você tem que olhar muito para o que a pessoa foi chamada para fazer. Ela tem os skills necessários para fazer, o ambiente está proporcionando que ela entregue da melhor maneira que ela está, não está. As ferramentas, enfim, né, a base ali, né, que ela vai operar, tá de acordo com aquilo que ela precisa entregar no final, né? Então, eu acho que você tem que ter um olhar para diversos pontos para conseguir concatenar uma resposta final, assim, né, do como, assim, acho que é uma junção de várias coisas que você vê em processo, rotina, cultura, as pessoas certas, como eu falei. Então, não adianta você querer ter um profissional de ponta a remuneração dele tá descolada do mercado, aquilo que você tá exigindo dele. Então, se você quer um profissional de ponta, você precisa pagar as pessoas de acordo com aquilo que você espera como resultado, né? Então, são diversos fatores que eu acho que compõem para isso que eu olho, assim, sabe? Quando eu olho para o time, para dentro de casa, para a operação como um todo, assim, eu acho que tem que ter esse viés, esse olhar amplo, né? Uma coisa mais pessoal, Zé, assim, família, né? Porque o movimento que você fez, né, e se tornar empreendedor, muitas vezes não é apoiado por todo mundo, né? O pessoal fala, nossa, meu filho tá lá trabalhando, vai ser diretor de uma mega companhia, né, pode se virar vice-presidente de uma multinacional, né? De repente tá lá o Zé montando a empresa dele. Como que é essa sensação e ter isso, né? Como que se apoiar e tocar isso em frente, porque a gente sabe, assim como você, muita gente passa pela mesma situação, né? Nem sempre você tem o apoio externo para as decisões que você tomou, que você entende que é a que vai te fazer mais completo, mais feliz, inclusive. Eu acho acho que eu tenho duas respostas que se completam para compor um diálogo final aqui com você nesse sentido, sabe, Ricardo? Que são dois. Primeiro, você tem que olhar para aquilo que você de fato acredita, então seguir o seu caminho ali, custe o que custar, doa a quem doer, né? E o outro é preciso você compor uma estrutura, né, um combinado com o seu círculo, com o seu mundo. Então a gente sabe que empreender ele é muito difícil, cara, é muito difícil. A gente está falando de, hoje é o quê? Dia 3, eu já saí com todas as contas, aí, dia 1, dia 2, dia 3. Com o imposto que tinha que sair, já foi saído, ainda tem mais ao longo do mês. Tem trabalho saindo da live aqui com vocês, eu vou seguir o fechamento do mês, sei que lá que hora que eu vou acabar, vou atrasar jantar hoje que estava combinado. Então tem uma série de
coisa, você acaba se expondo a uma realidade que você expõe a sua família inteira, você expõe quem está com você, entende? É um preço que todo mundo acaba pagando, né? Então, para mim, foi sempre muito importante ter esse combinado, tanto com a minha família e os meus pais, que sempre tiveram no apoio e acreditaram nessa jornada, com a minha esposa Camila agora, é super importante ela tá envolvida nesse combinado de, olha, a gente vai passar por isso, o caminho é esse, o resultado esperado é isso, tá disposto, não tá? Como é que a gente encara isso, sabe? Então, por isso que eu digo que é menos romântico, né, do que se vende no LinkedIn ali, enfim, do que se vende no Instagram, né? Você precisa, tá preparado, você precisa estar encorajado, você precisa estar com uma base enfim, o seu vínculo aí, né, social preparado para isso, você precisa estar financeiramente preparado para isso, você precisa estar posicionado para isso, você precisa estar com o seu network engatilhado para isso. Enfim, são diversas coisas, né, que você precisa, diversos fatores que você precisa trabalhar para ter um resultado, e aqui eu não estou nem dizendo que eu tenho tudo isso 100% redondo, né, eu digo que são coisas que o empreendedor precisa se preocupar, né? É muito fácil hoje sair na internet e falar para as pessoas, larga aí o teu emprego e vai empreender, mas calma lá que não calma, meu jovem, que não é bem assim, entendeu? Cada um no seu momento, cada um na sua realidade, fazendo o que pode. Então é bem por aí, sabe? Nossa, José, parabéns, hein, cara? Não é à toa que você está aqui no empreendedorismo raiz, né? É raiz falar o que você está falando, né? É a real, né? Tá preparado, saber que vão ter dificuldades, lidar com essas dificuldades e ter essa clareza, né? Inclusive a ponto de posicionar a família, né, cara? Parabéns, acho que é uma voz aí para todo mundo tá ouvindo pensar e se fortalecer, mas ver também que é possível, né? Também tem um lado do resultado que pode vir. Para a gente fechando, José, o empreendedor tem que ter medo aí dessa tal da inteligência artificial, vai comer criancinha, vai matar todo mundo, vai acabar com o mundo, como é que é? Ou não? Não precisa ter nada disso. Eu acho que vamos com duas sentenças bastante clichês do mercado que vão desmistificar bastante, vão levar uma reflexão que vai desmistificar isso tudo. Seu celular, seu 3G, seu 4G, seu 5G não pega. Você tenta falar no cômodo da sua casa do lado, não pega. O Wi-Fi não pega. Então, pera lá, ainda tem muito a trabalhar, né, olhando para uma dominação tecnológica de uma inteligência artificial substituindo a raça humana, sabe? E o outro ponto é interpretar a inteligência artificial, enfim, como mais uma ferramenta que está aí disponível para ajudar a gente a ser mais produtivo. E aí, nesse sentido, sim, pessoas que usam a inteligência artificial e conseguem ser mais produtivas, essas pessoas, sim, vão substituir outras pessoas que não conseguem mais ser produtivas. Então, pensa, você correr, você andar de bike ou você andar com um carro, você pilotar uma Ferrari, a velocidade que você consegue imprimir, né? Então, o uso de ferramenta é basicamente isso, é você andar a pé ou de Ferrari, né? Depende do seu domínio ali com a tecnologia, com a ferramenta de produtividade, é isso que vai diferenciar, de fato, uma pessoa da outra. Muito bom, Zé. E lembrando que mesmo a Ferrari, às vezes a pessoa a pé chega no lugar que a Ferrari não chega, né? Então, sempre vai ter espaço para tudo, vai ter situação, vão ter atividades que a IA vai entrar com força, outras não. Acho que assim, desde quando começou a parte de robótica, lá atrás já, eu acho que assim, o homem não foi feito, desculpa, para atividades repetitivas, né? Então, sabe, aquele trabalho de pegar duas listas de números e ficar olhando se, sabe, fazer conciliação de pagamento, né? Isso não é pra gente. Dá para ter uma máquina que faça isso pra gente, né? Que pegue, ó, tudo que você gastou e você joga lá, me explica como que eu torrei todo o meu dinheiro esse mês. E ela vai lá e vai olhar tudo que você gastou e fala, olha, você bebeu tanto, você gastou tanto ali, você fez isso, você fez aquilo, ela vai te dar uma aula, né? Você não precisa parar e ficar horas ali olhando tudo que você gastou. Uma inteligência artificial pode te fazer isso e essa informação é importante. Isso pode te ajudar a tomar decisões. E o mais importante é decisão, não é ficar ali, sabe, 3 horas fazendo um levantamento de tudo que você gastou ou não gastou durante
durante certo tempo, né? Tanto na sua vida pessoal como na sua empresa. Tudo que é execução a gente precisa delegar. Tudo que é executável a gente precisa delegar e usar a cabeça cada vez de maneira mais estratégica, de maneira mais voltada a encontrar a solução, porque fazer a máquina, enfim, a ferramenta, ela vai executar, né? Ela está ali para isso. Acho que o nosso desafio... Eu fui provocado um tempo atrás com uma pergunta de que se a gente ia ficar mais burro, né? Por exemplo, a gente como humanidade fosse perder esse potencial de inteligência. Eu acredito que a gente vai ficar mais inteligente, não só pela inteligência intrínseca que você precisa desenvolver para manipular e interagir com o que vem pela frente, enfim, o que se tem como posto hoje, né, no mercado, enfim, de tecnologia, ferramenta, mas olhando principalmente para o potencial cognitivo que você vai precisar desenvolver, dito que a máquina vai fazer tudo, então você, como humano, que não vai precisar fazer mais nada, vai precisar forçar o seu intelecto a ter soluções cada vez mais disruptivas, enfim, soluções cada vez mais eficazes, né? Então, acho que a gente vai estar, enfim, nossa inteligência vai ter que se afinar cada vez mais e não engrossar, né? Acho que a gente vai ter que estar muito mais modulado à solução do que à execução. Isso exige muito mais, né? Nossa, parabéns, viu? Obrigado da aula. Acho que dá para sair mais tranquilo aqui, achando que pode vir somar a inteligência artificial, né? José Camargo, quem precisar entender mais de inteligência artificial, precisar saber dessas soluções que a Enablers e a Zaya fazem, como é que te encontram? Que contato você poderia deixar? Eu posso deixar meu Instagram, tá? Zé Sica, Zé S-I-C-A, _. Vocês já vão me encontrar lá. Podem procurar por www.zaya.app, que vocês vão encontrar o site da Zaya, nossa plataforma de infraestrutura, para criarem seus agentes lá. Deem uma testada, se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte, o pessoal é bastante solícito, bastante capacitado, vai ajudar vocês a atravessarem do outro lado, tá? E no mais, me encontram também no LinkedIn, José Camargo, para parcerias, enfim, a gente está sempre aberto a fazer negócio juntos, tá? Obrigado, viu? E vai estar sempre convidado aqui para trazer novidades para a gente, conforme for aparecendo essas soluções aí, bora trazer para os nossos empreendedores raiz. Eu que agradeço, foi um prazer, foi um ótimo papo. Você ouviu Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Siga-nos agora nas redes sociais. Empreendedorismo Raiz Podcast.